Kleber Santos, que bom ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Kleber é fundador da Net Fiscal, tem atuado muito na preparação e na formação de profissionais da área de techs. Muito bem-vindo, muito legal ter você no nosso novo episódio do Taxel Talks. Muito bem, vou quebrar o protocolo e cumprimentar meu amigo Pedro. Então, agradeço a Taxel, na pessoa de Pedro, pelo convite e a oportunidade de discutir um pouquinho sobre algo que me apetece muito, que é a preparação dos profissionais que estão vinculados com a área fiscal, área tributária, contábeis e afins. E os apaixonados também por toda essa dinâmica que, assim, nós temos no nosso sistema tributário. E nós vamos trazer alguns elementos que são as novidades oriundas da reforma tributária. Então, fique aqui para que você possa tirar suas impressões e, obviamente, ao final, conseguir ganhar novas camadas de conhecimentos do que nós vamos aqui difundir sobre conhecimentos acerca dos temas que serão suscitados. Legal, Kleber. Eu confesso que eu estava olhando seu LinkedIn para ver a sua formação, seu histórico e confesso que eu ficava rolando o LinkedIn ali. Professor, fundador da Net Fiscal, consultor fiscal também, contador. Me fala um pouquinho dessa sua jornada aí. Kleber, como você foi parar na área fiscal? Excelente. Bom, eu começo na área fiscal aos 17 anos de idade e eu me identifiquei bastante porque quando eu comecei a executar as minhas atividades, eu descobri, Pedro, que tudo que eu estava fazendo estava escrito em algum local. O desafio era, que até hoje eu tenho, é encontrar aonde está escrito. E à época, fazendo aqui pequeno merchandising, nós tínhamos como nossa fonte de sabedoria era a IOB. Sim. E naquele momento nós tínhamos os boletins. Já tinha internet nessa época, que fique registrado. Só um parênteses aqui, meu pai é contador. Meu pai tem um escritório contábil há 35 anos. Puxa. E eu lembro, indo no escritório dele, isso há mais de 25 anos atrás, e organizando as pastinhas da IOB. Então, quem acha que nunca viveu isso, né? Deveria, para valorizar o que nós temos hoje. Você entra na internet, consulta, né? Agora você entra no ChatGPT, consulta. Então, antigamente era nos fichários, né? Os fichários da IOB. Exato. Desculpa. Não imagina, uma excelente observação. E nessa oportunidade, Pedro, na medida que eu comecei a executar esse trabalho e descobri o que eu estava fazendo, estava escrito em um local, e aí eu percebi que, embora é importante você tirar informações com seus colegas, mas você também tomar algumas atitudes e buscar você a informação. E a partir dali, quando eu comecei a me sentir à vontade e saber que eu estava executando e autonomia na minha execução da atividade, é libertador, porque eu comecei a ter segurança do que eu estava fazendo. Então eu já deixo aqui já de pleito a importância de nós conseguirmos executar o trabalho, mas com assertividade. E óbvio que você tem que trilhar também e se empenhar. Eu sempre digo nas minhas aulas que não dá para ser bom fazendo pouco. Ou seja, assim é com qualquer tipo de atividade de alta performance. Não é diferente com a área fiscal, por exemplo, ou áreas que estão relacionadas com a área tributária. De modo que a gente tem essa oportunidade de se manter presente e atualizado. E desse momento, então aos 17 anos, quando eu começo a me envolver, logo fiquei então entusiasmado, porque todo dia era algo novo. Então, para qualquer garoto, pelo menos que é ansioso assim como eu me sentia desafiado, como ainda me sinto até hoje. E de lá para cá, fazendo então já uma linha do tempo bem já acelerada, tive ali a oportunidade também de passar por grandes empresas e chega um momento específico, né, mesmo já trabalhando na área fiscal, trabalhei também em escritório de advocacia, né, e nesse momento eu começo a perceber que eu poderia também lecionar, que foi uma segunda faceta da minha trajetória como profissional. Então, eu trabalhava como consultor, gostava e continuo gostando dessa dinâmica, mas eu quis me aventurar em uma outra praia que também eu acho que me gerou uma grande paixão, que é lecionar. Porque, assim como você que está me assistindo, em algum momento você teve algum professor que te deu um insight, você falou, puxa, era algo que eu queria também fazer e poder ajudar as pessoas, como muitas pessoas me ajudaram também. E aí eu comecei a buscar formas e condições diferentes para que eu pudesse atingir aquelas pessoas com uma linguagem simples, objetiva e que fosse factível. Porque também na universidade e, óbvio, em cursos de pós-graduações e toda a minha
a minha jornada, eu percebia, obviamente, aulas excelentes, mas que faltava a questão da praticidade, ou seja, aquilo não era factível da execução. E eu pensei, poxa, eu acho que eu tenho essas duas pontas, eu consigo falar da complexidade e conseguir demonstrar como os efeitos práticos podem, de fato, atender àquela demanda. E a partir dali eu comecei a trazer uma situação muito interessante, Pedro, aonde eu pensei, quem daria uma oportunidade para mim para lecionar? Eu não comecei a dar aulas inicialmente na universidade. Onde que eu ia começar? Então eu olhei para aquela ferramenta chamada LinkedIn. Falei, bom, então aqui é um local, há muitos anos atrás, estamos falando isso de talvez 10 anos atrás, eu olhei para o LinkedIn e pensei, bom, então aqui é onde eu me relaciono com as pessoas? Sim. Qual é o próximo desafio? Quem é o Kleber? Quem iria numa palestra do Kleber? Então, Pedro, foi muito ousado. Eu fui na Paulista, aluguei uma sala por 2 horas e fiz um ticket indecente, R$20. R$20, porque eu imaginei quem tem a perder com R$20. Você iria na minha palestra com R$20? Acho que sim. E aí, Pedro, eu então fiz lá um banner muito amador, eu olhando o que eu tenho hoje, toda a minha estrutura, muito amadora. E aí eu observei e coloquei, palestra do Kleber, tal local, R$20. Não é que foi bastante pessoas? E aí, quando eu comecei a palestrar e chegou ao final, o pessoal até bateu palma nessa ocasião. Eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer. É o que me movia. Porque eu me preparei tanto para esse local, mas tanto, que eu acho que surpreendi até mesmo as perguntas que poderiam vir. Me lembro como fosse hoje, porque eu falei sobre um convênio ICMS, o 52 de 2017, que falava em a época da uniformização da substituição tributária. Era um tema novo, tal, que estava em voga, e eu me aventurei a querer falar sobre isso. E eu me preparei muito. Então, a partir dali eu comecei a dar as palestras, então foi uma, foi 2, foi 3, e a coisa começou a pegar, de modo eu comecei a receber convites para dar palestras também em conselhos, e também em associações, e depois, sequencialmente, dar aulas em universidades. Acho que, em síntese, resumidamente, falando da minha parte mais de início, eu diria isso. Depois, obviamente, eu busquei, a gente vai falar um pouco mais aqui também sobre a abertura de empresas que também depois eu senti que eu poderia agregar para o mercado fiscal tributário. Legal. A área fiscal é uma área muito carente, né, de ensino, né? Porque ou você tem o ensino na faculdade, eu fiz faculdade de Direito. Na faculdade de Direito eu tive a matéria de Direito Tributário. Tive a matéria, ótimo, passei na matéria. Fui na prática, a prática, eu uso os conceitos, mas a prática é totalmente diferente. Então, muitas vezes há um gap, né, entre a teoria e a prática. Eu acho que você conseguiu identificar muito bem isso, conseguiu unir a teoria e a prática em treinamentos que de fato fazem a diferença de quem está no dia a dia da área fiscal. E eu queria que você contasse um pouco, daí já pegando o gancho, da história da Net Fiscal. O que você enxergou, qual a oportunidade que você enxergou, por que você, como fundador, a Grazi também, o que vocês enxergaram, por que vocês investiram numa plataforma online para... Primeiro fala, já estou adiantando, mas fala o que é Net Fiscal, mas por que vocês decidiram fundar essa plataforma que hoje tem sido tão útil, né, para tantos profissionais da área fiscal? Maravilha. Bom, a Net Fiscal ela surge num momento muito específico da sociedade. No momento mais crítico da pandemia, eu já tinha o meu desejo de montar uma academia, por assim dizer. Como eu leciono em universidades, no curso de pós-graduação, eu percebia que tinha profissionais que ele já conhecia a matéria, ele já sabia mais ou menos como lidar. E um curso, por exemplo, de SPED fiscal, ele não tinha talvez paciência para passar em todos os blocos, ele precisava saber sobre uma questão específica. Então, pensando, né, nesse mercado que é muito veloz, que precisa de informações rápidas, eu pensei, bom, eu posso ter um curso de SPED, mas para esses profissionais que já são avançados, que quer saber especificamente, por exemplo, sobre o bloco F100, em particular os efeitos do bloco C170. Então vai ter uma aula só para isso, porque eu me coloquei na cadeira daquela pessoa e pensei, se eu tivesse uma escola, um ambiente para conseguir só ver essa parte,
para mim já resolveria e eu ficaria muito satisfeito. E durante esse exercício que eu fui fazendo durante basicamente toda a minha jornada agora acadêmica mesmo, onde eu tive a oportunidade de lecionar bastante e continuo também lecionando, mas me deu esse insight de pensar, poxa, quantas pessoas estão nessa condição? E eu ajudava essas pessoas justamente com essas pílulas dentro da própria aula. E as pessoas começavam a falar, poxa, professor, é excelente, porque eu tive uma aula, por exemplo, de SPED, e eu fui cansado, porque começou, por exemplo, no bloco de abertura, o bloco 0. E até chegar no bloco K, que era o bloco que me interessava, eu já estava exausto. Então, eu percebi que você me ensinou muito mais com o ponto que naquele momento eu precisava. E passando desse ponto de vista, eu pensei, bom, na pandemia que vivemos um momento muito crítico, eu falei, seria interessante eu montar uma plataforma online para que as pessoas pudessem também ter acesso a essas informações de ordem prática e rápida. Pensando nisso, eu me uni com a Grazi, que é a minha sócia também, nesse projeto, e logo de plano ela aceitou, e aí com isso foi o desafio inicial. Porque embora eu já tinha um nome no mercado, as coisas estavam já acontecendo, mas tudo que é novo as pessoas têm um pouco de receio. Então foi no velho e bom modo de atuar, Pedro. Peguei meu WhatsApp, quem são as pessoas que comprariam a Net Fiscal? Foi assim mesmo, selecionei as pessoas, o WhatsApp, e com isso começamos nossas primeiras pessoas. Conseguimos inicialmente uma turma de 100 pessoas, entre eu e Grazi, e chegando ao momento de que nós subimos uma plataforma. Então, a princípio, a plataforma era simples, Zoom. Subiu no Zoom, aula ao vivo, e começamos a falar. Essa aula ficava hospedada dentro de um site para que as pessoas pudessem ter acesso, e com isso a gente começou a movimentar a empresa, já um pouco num layout um pouco mais robusto. Então, o objetivo da Net Fiscal é conseguir, manter os profissionais da área fiscal atualizados. 2, a gente encurtar o entendimento sobre um assunto, onde o profissional ele precisa saber só sobre aquele assunto específico, então ele tem uma aula que vai pincelar a pílula que ele precisa. 3, com o passar do tempo, a gente começou a receber muitos alunos que eram iniciantes, e aí sim ele precisava de um curso completo, porque aquela aula que falava só sobre um assunto, ele não conseguia compreender. Portanto, na medida que a gente foi identificando o comportamento dos nossos clientes/alunos, nós estamos adaptando. Até o passo de a gente mudar a plataforma, hoje em dia ela é hospedada em um local próprio, tem um local que nós gravamos as aulas, então acho que sempre o que eu digo é, faça o melhor com o que você tem no momento, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Então é aquele ditado, né? Por exemplo, eu só vou conseguir fazer algo se eu tiver X. Não, vamos fazer o que nós podemos agora nessas condições e na medida do possível nós vamos melhorando. Eu acho que você passar essa transparência que nós procuramos até hoje na Net Fiscal é o que é de fato o nosso sucesso. É mostrar de quem faz para quem faz, né? As nossas fragilidades, os nossos compromissos perante algumas ordens práticas que a gente tem dificuldade de chegar a uma conclusão, não só nós, mas a classe por um todo, de diversos assuntos que a gente percebe que tem essa dificuldade. Então a gente deixa o aluno bem ciente quais são os pontos, e assim eu acho que essa transparência pode ser o que mais gera ali engajamento das pessoas. Em suma, a Net Fiscal é uma plataforma dedicada exclusivamente para os profissionais da área fiscal se manterem então presentes e totalmente preparados para lidar com os desafios que não são poucos no dia a dia. E hoje, pensando um pouco de carreira, né? Carreira na área fiscal, né? O que você dá de dicas, sugestões para quem está começando na área fiscal? Nesse momento, inclusive, é muito peculiar, um momento que as coisas estão mudando e um momento que também a tecnologia está vindo muito forte, né? Então, o que você dá de dica para quem está começando? O que essa pessoa tem que aprender? O que ela tem que estudar, né? E como plataformas como a sua, né, pode ajudar nisso, essa base de conhecimento que tem hoje, e o conhecimento está mais acessível, né? Está mais acessível e você, como você falou, você pode selecionar o que você quer conhecer. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, e desse dicas para quem está nos assistindo sobre carreira, sobre evolução, sobre conhecimento, sobre treinamento, quão importante para quem está na área fiscal e talvez
mais do que qualquer outra área hoje dentro de uma companhia, né? Considerando o cenário de mudança de legislação, acho que é a área que mais necessita hoje de treinamento, de conhecimento, de atualização, né? O que você tem a falar sobre isso? Excelente pergunta, Pedro. Eu pego um recorte da nossa início de bate-papo. Nós falamos sobre um momento específico que nós vivemos, você já disse que viveu, que foi quando você arquivava os boletins da IOB. Então, se nós observarmos nesta época, onde as informações eram mais desafiadoras para a gente colher tais elementos, em comparação a hoje não. Hoje nós temos plataformas, nós temos vários recursos que ajudam você a conseguir chegar a uma informação. Mesmo você que pode morar numa cidade pequena, onde não tem tantos treinamentos presenciais, mas tem os treinamentos online que são excelentes, que podem te ajudar. Portanto, eu vejo no primeiro ponto essa excelência que nós não tínhamos antes. Nós tínhamos dificuldade de ter a informação. A pessoa que tinha que ter muito desejo de ir atrás para que assim conseguisse. Olhando para este momento que nós vivemos e olhando para este momento, é o melhor de todos os momentos, inclusive para essa mudança tão, talvez, brusca que nós teremos na sistemática da tributação oriunda à reforma tributária. Portanto, a dica que eu deixo aqui para os colegas que estão começando é: pode ficar tranquilo, porque em relação à parte fiscal tributária, ela, embora tenhamos aí uma inteligência artificial, a inteligência artificial é lógica. A nossa área nem sempre é lógica. Porque é o exemplo que eu vou deixar aqui, Pedro. Se você observa uma apuração de PIS e COFINS, e essa apuração no tempo de hoje, ela fica com saldo credor, a empresa não paga tributo, para quem observa, ou a máquina assim observa, uma inteligência artificial, não pagou o tributo, pode ser que a empresa está passando por dificuldades. Se a empresa ficou com prejuízo fiscal, de IPJ e contribuição social no lucro real, vai passar a mensagem que ela está gerando poucos recursos? Não necessariamente, porque são elementos, subterfúgios que a própria legislação assim determina, que dão opções de você tomar crédito de PIS e COFINS, são opções no IPJ e contribuição de você fazer adições e compensações. Ou seja, não é lógica só apenas, tem interpretação. Nós falamos nos bastidores, por exemplo, do PIS e COFINS, o que é um insumo. Temos essa dificuldade de entender, então a lógica falta ainda. Então, em razão disso, dessa complexidade que nós vivemos, não sejamos inocentes que com a reforma tributária pode simplificar, mas ainda assim vai precisar do que nós sempre usamos, essa expressão do cientista de dados. É quando você tem uma massa de informações, o que você faz com ela? Portanto, eu acho que eu vejo agora o profissional mais próximo do que nós desenhamos, ou que quando você estava na faculdade, é o que você gostaria de aplicar todo aquele conhecimento. No direito são 5 anos, né, Pedro? Na contabilidade são 4 anos. E aí você aprendeu várias técnicas, só que muitas vezes você não consegue aplicar porque você, obviamente, está envolvido com questões operacionais. Agora, essa muleta chamada operacional, com o tempo, já está sendo eliminada. Então, necessariamente, os profissionais que querem se destacar, aí sim vai as dicas. Primeiro passo, tenha ciência de que você precisa se preparar. Com raras exceções que a pessoa consegue acordar, eu acho que eu nunca conheci ninguém assim. Acordou e já aprendeu assim algo do zero. Sem o mínimo esforço, não vai funcionar. Até faço uma brincadeira, as pessoas que vão na academia e tiram uma foto e diz está pago, não é o suficiente para sair bombado ou preparado ali. Não vai funcionar sem o mínimo de esforço. Então, qualquer tipo de necessidade que você precisa, de fato você precisa correr atrás dela. Então, tenha ciência, tem que ter a preparação, ponto. Como que eu consigo essa preparação? Você precisa entender como você funciona. Tem pessoas que gostam de assistir aulas gravadas, tem pessoa que vai pausando e consegue observar, sim, marcar. Tem pessoas que gostam de assistir aulas ao vivo, porque tem a opção de você perguntar para o professor. Qual é o modelo que te apetece mais? Qual dos dois? Outro ponto, você gosta de assistir esse tipo de aulas? Tem disciplina para isso? Ou você prefere o presencial? Então, esses 2 pontos você precisa entender como que você assimila melhor essas informações. Você é uma pessoa que gosta de ouvir ou você é uma pessoa que gosta de ler?
Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosto mais de ler e interpretar as coisas sozinho. Não quer dizer que eu sou tão autodidata assim, mas eu tenho maior facilidade de aprender sozinho do que quando alguém me explica. Por quê? Eu não sei, mas eu comecei a identificar, talvez lá aos 17 anos, olhando, por exemplo, os boletins da IOB. As pessoas me ensinavam, mostravam alguma coisa, eu assimilava, mas eu não conseguia compreender. Depois que eu observava o texto, como estava escrito, eu conseguia chegar em conclusões muito mais profundas. Mas, obviamente, eu me dedicava muito para chegar àquilo. E até hoje eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando tinha 17 anos de idade. De observar o texto e tentar interpretar da melhor forma possível. Lógico, com o tempo você ganha mais habilidades para fazer isso. Mas eu acho que nós temos que identificar em que momento você se identifica mais. Se é no online, se é no presencial. Ainda assim, carece necessariamente de você ter uma formação. Eu acho que, por mais que você pode fazer alguns tipos de treinamentos, até mesmo na própria plataforma da Net Fiscal, eu achei importante a pessoa ter uma graduação, uma pós-graduação, por diversos setores, porque eu acho que o ser humano ele precisa também olhar como que está acontecendo o comportamento de outras pessoas. E a partir dali você começa a tirar suas impressões. E ganha maturidade também para lidar, porque a nossa área ela é muito fria. A gente trabalha com números, com circunstâncias que para outra parte, que você apurou um tributo ou gerou uma oportunidade, para aquela pessoa é muito importante. Para você talvez seja mais um número. Você perde um pouco a sensibilidade. Então, acho que é essa questão de você entender como funciona o mercado e lidar com essas pressões que isso também faz parte do profissional. Não é só ser técnico. Acho que é importante você também entender que a sua posição ela é algo bem estratégico, independentemente de qual que seja a sua posição hoje. Um assistente, um analista, porque você está envolvido em uma dessas partes do processo tão importante quanto. Portanto, em síntese, seria, recapitulando, entender como você funciona, se seria no online, ao vivo ou gravado, ou treinamentos presenciais, e também você ter que ter uma formação acadêmica. E a formação acadêmica é um debate muito sinuoso, viu, Pedro? Porque, por exemplo, eu não sou advogado, só que eu tive que fazer 4 pós-graduações em Direito para que eu pudesse compreender algumas coisas também sobre a dinâmica da tributação. Então, assim, depende qual é o seu objetivo. Embora eu recomendo, sim, eu acho que o mundo perfeito é a pessoa fazer contabilidade e fazer direito, porque essas duas ciências elas se complementam. Porque a gente falou aqui agora há pouco, né, Pedro, quando você fez o seu curso de direito e você teve a disciplina de direito tributário, os elementos estruturais você está bem alinhados. Só que esses elementos você consegue assistir por meio da apuração. E aí você observa um SPED, que é o meio que você observa, você vê um monte de linhas. O que eu faço com isso? É de comer ou de passar no cabelo, não é assim? E a gente como percebe que os números falam com você também. Portanto, essas duas ciências precisam ser examinadas. Então, tudo para dizer que essas formações precisam ser, ainda assim, seguidas. Não vejo a possibilidade de ser descontinuado. Vejo muito potencial na área. E você que está começando agora, continue, porque assim, o que já vem acontecendo vai ficar sempre os melhores. As pessoas que pensam, o que está empurrando com o passar do tempo. E a gente percebeu isso em 2007 com a chegada do SPED. Muitos profissionais que não conseguiram acompanhar essa evolução ficaram de fora. Eu acho que a formação tradicional, né, graduação, pós-graduação, ela é a base, né, e é fundamental. Acho que também você, eu vi já recentemente pessoas que estão diminuindo um pouco, né, a importância da uma formação tradicional. Do meu ponto de vista, eu acho que não é o caminho. Acho que a formação acadêmica é muito importante. Mas eu também acho que só a formação acadêmica, mesmo que tenha uma pós-graduação, sem você complementar com cursos online, com cursos específicos, puxa, assim, eu achei muito legal e foi nesse momento que a gente conectou, quando você chegou para mim e falou, eu uso a sua ferramenta das minhas aulas, eu abro o SPED em Excel e vou detalhe a detalhe. Eu falei, nossa, muito legal, porque infelizmente, eu posso estar errado, mas eu acredito que a graduação ou a pós-graduação, seja contábil, seja direito, não chega nesse nível de detalhe. Não chega. E que na sua
vida do dia a dia, de quem está na área fiscal, você vai ter que enfrentar isso, saber onde que eu vou achar no SPED o registro da nota fiscal de energia elétrica. Exatamente. Onde que está isso? Então, assim, tem coisas que você só vai aprender buscando conhecimento específico. Então, acho que também a curiosidade do profissional fiscal ir atrás desse tipo de conhecimento, não se acomodar e falar, eu fiz uma graduação, uma pós-graduação e é isso. Acho que, e eu repito, acho que a área fiscal, dentro da companhia, hoje é a área que tem que mais buscar conhecimento, mais buscar atualização, porque hoje o profissional da área fiscal, pensa só, ele tem que conhecer de direito, ele tem que entender as decisões do STF, ler o voto lá da Carmen Lúcia, que fala lá da exclusão de base de cálculo PIS e COFINS, entender como faz isso, os EDs, etc. Ele tem que entender de legislação, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que ler o CPC, entender o CPC, E ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender que raios que é o registro tal que está dando erro no SPED. Então, quanta coisa diferente que um profissional da área fiscal precisa entender. Então, é muito desafiador. E o profissional da área fiscal ele tem que, de fato, buscar conhecimento, e plataformas como a Net Fiscal têm ajudado muito, e eu tenho feedbacks muito positivos de pessoas que usam a plataforma, de vocês que gostam, e vocês também atuam no Brasil inteiro, isso é muito legal. Sim. A gente, ano passado, acho que a gente encontrou, estava voltando de aula lá, Sim. Lá do norte do Brasil, em diversos lugares, e parabéns aí pela iniciativa de levar conhecimento. Agora, um outro tema, que é um tema do momento, tema espinhoso, que é a reforma tributária. E a gente estava comentando ali sobre algumas arestas, que, no meu ponto de vista, vão gerar discussão. A gente tem a questão de cesta básica. O que é cesta básica? A gente tem a questão do uso... uso pessoal da empresa. Pessoal da empresa. O que é uso pessoal da empresa? Por exemplo, hoje, para o PIS e COFINS, o que a empresa compra por refeitório, muitas empresas não tomam crédito. Tem uma discussão, etc. Sim, exato. O arroz, o feijão que você compra lá do seu refeitório, isso é uso pessoal? Isso não é? Será que a gente não vai cair novamente na mesma discussão que hoje é uma das principais discussões do contencioso tributário, que é a questão do insumo? Então, esses conceitos, se a lei complementar falhar, e a legislação infraconstitucional falhar, isso ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão. Qual que é a sua visão sobre reforma tributária, sobre esses pontos específicos? Queria ouvir um pouquinho também a sua opinião. Perfeito. Bom, inicialmente, é uma iniciativa muito válida para simplificar, até porque hoje, olhando para o ICMS, nós temos 27 unidades federativas e cada uma tem ali a sua dinâmica de tributação, embora ela deve seguir, digamos ali, as recomendações trazidas na Lei Candir. Fato. A estrutura do ICMS não muda, mas muda muito a questão de alíquota, muda muito a questão da substituição tributária. Nós temos diferencial de alíquotas, na verdade são vários tipos de diferencial de alíquota. Nós temos diversos benefícios fiscais concedidos, como redução de base, isenção, crédito presumido, diferimento, entre outros. Então hoje nós temos um desafio muito grande, sem falar da parte federal também, do PIS e COFINS, que tem diversos pontos também que merecem uma análise, sobretudo nos benefícios e quem apura no regime não cumulativo, que tem direito a 11 possibilidades de tomada de crédito. E a mais tempestuosa, seguramente, é a questão da definição de insumo, embora tenhamos avançado bastante, sim, mas longe de chegar a uma definição. Mas quanto tempo demorou para avançar, né? Muito tempo, e parece que a gente não vai chegar a uma conclusão, porque tem previsão para 2027 que o PIS e COFINS seja descontinuado, sim, sendo então, digamos, superado por uma nova contribuição chamada CBS. Mas, sobre a reforma tributária em si, na sua matéria, eu acho que ela tem o seu maior desafio, na minha avaliação, entre todos os pontos. Acredito que o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Por que eu acho isso? É de fato o ICMS, como nós falamos, muito complexo? Seguramente. Só que eu tenho um ponto aqui, que eu venho batendo bastante, eu quero também te ouvir, é lógico, né, Pedro? É sobre a questão do ISS também. Por ISS nós temos
mais de 5.500 municípios. E aí hoje nós temos um desafio muito grande, embora nós tenhamos uma alíquota mínima de 2 e máxima de 5, isso é definido em lei complementar a 116 de 2003, mas ainda assim há uma definição se o tributo, no caso do ICMS, vai ser recolhido aonde. Se aonde iniciou a prestação ou no destino. Há um debate sobre isso. E aí você está dizendo que agora essa complexidade vai sumir, excelente. Só que existe um critério muito importante que está colocado na Constituição Federal que não deve ser alterado as cláusulas pétreas. Ou seja, eu não posso invadir a autonomia de como deve ser feitas as suas políticas públicas. E a minha preocupação é, será mesmo que todos os municípios, embora foi também colocado no texto legal por parte da PEC, depois sequencialmente da própria emenda à Constituição, a 132 de 2023, promulgada, obviamente, por meio da PEC 45 de 2019, ela disse que vai ser criado um comitê para que ambos estados e municípios tenham o controle, a fiscalização. Mas será mesmo que aqueles pequenos municípios terão autonomia exata para conseguir, de fato, fazer as suas políticas públicas? Será que esses repasses efetivamente chegarão para esses municípios? Porque hoje você tem as emissões de documento fiscal, de fiscais, e a partir dali tem recolhimento do ISS. E aí você tem uma previsão, enquanto prefeito, qual é a sua receita. Então, será que ele vai ter essa política pública garantida? Então, esse é um ponto que me preocupa bastante. A questão do ICMS, eu acho que é interessante porque tende a facilitar. Portanto, não vai ter uma alíquota padrão em cada estado, pelo menos. Então, assim, agora, a questão da cesta básica, eu acho que isso eventualmente pode ser algo que vão utilizar esse expediente. Nós já vimos cesta básica, por exemplo, colocando salmão. Então, o que é cesta básica? Básica é básico, então, assim, é muito subjetivo. E quando você coloca essas questões subjetivas, você dá margem, obviamente, para buscar esses pontos. Eu vejo a reforma tributária nesses dois pontos bem sensíveis, além do que você já citou, na definição de insumo também, o que é uso pessoal, também vejo como um ponto bem sensível. E aí passo a palavra para você trazer suas impressões, que é para mim uma das questões que poucas pessoas estão falando. Bom, essa nova sistemática vai atingir 5 tributos, que são tributos esses que é o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e IPI. Só que atinge só as empresas do lucro presumido e do lucro real. As empresas do Simples Nacional se mantêm com seu regime pertinente à Lei Complementar 123 de 2006. Só que colocaram, Pedro, na própria PEC, sequencialmente promulgada pela emenda à Constituição, de que as empresas do Simples, por opção, se assim optar, podem recolher fora do Simples o IBS e o CBS. Essas duas sistemáticas novas que estão por vir. Perfeito. Mas eu pergunto, você fala, bom, se é opção, então quer dizer que o empresário vai poder optar? É verdade. Só que à margem do texto legal, você tem um mercado. Então, eu sou uma empresa que aderi à nova sistemática. Recolho o CBS e o IBS. E eu quero contratar uma empresa, seja para ela prestar um serviço ou comprar um produto. Você é do Simples Nacional. É colocado que esse novo sistema, você vai tomar créditos de acordo com o valor destacado no seu documento fiscal. Ora, se eu, enquanto comprador, eu vou olhar para você do Simples Nacional, eu vou optar em comprar de alguém que está num regime que é o novo, que eu vou ter mais créditos, ou eu vou optar por uma empresa do Simples Nacional que vai me passar um crédito pequeno. Então, qual que é a minha percepção? Será que essas grandes empresas que se relacionam com as pequenas vai ser uma determinação fora do texto, da margem, do tipo, ou você entra nesse sistema novo, ou eu não compro mais de você, porque você vai me passar um crédito menor. Então, eu acho que, eventualmente, pode gerar no mercado um movimento nesse sentido, que as empresas do Simples, eventualmente, podem ser prejudicadas em questões de competitividade. Poxa, Kleber, mas isso já acontece. Não 100%. E aí, de novo, que existe particularidade. Hoje, uma empresa do Simples Nacional, que emite um documento, ela vai, então, devolver um crédito para quem compra, para o ICMS,
de uma parcela específica mencionada em dados adicionais. É verdade. O valor dessa parcela vai ser muito menos do que, por exemplo, uma alíquota básica de 18%. Então, sempre o ICMS não é tão atraente. Mas para PIS e COFINS eu tomo um crédito cheio. Então, depende do momento da empresa. Se eu tenho um saldo credor de ICMS, tanto faz se eu compro do Simples ou não. Eu quero tomar crédito de PIS e COFINS, que é o que eu gostaria. Portanto, nessas análises, a gente começa a perceber que, eventualmente, a reforma tributária ela tem potencial, só que quando você observa o todo, e são muitas exceções, a gente começa a perceber que existem alguns pontos que a gente precisa estar atento desde já, para que a gente comece a se preparar. E, por fim, passo a palavra, eu vejo a reforma tributária, embora tenha como o seu propósito iniciar em 2026, com término, né, até 2032, em 33 sim, novo sistema 100%. É a questão da maratona. Não sei se você já se aventurou a querer participar de uma maratona, mas não é só comprar um tênis bom, um shorts, e se inscrever e pagar a taxa para participar da maratona. Você tem que se preparar para essa maratona. Quantos quilômetros será isso? Será mesmo que você está preparado para ter a maratona? Porque se estou dizendo que estamos em 2024, em 2026 é quando efetivamente teremos então o start, nós temos um período para nos prepararmos. E assim a gente começa a observar, se você acha que dá para esperar, Pedro, todos os regulamentos de ICMS serão todos mudados. As leis complementares têm a previsão de se chegar até 70 leis complementares. Tem leis ordinárias também que vão ser criadas para o imposto do pecado, que é o imposto seletivo, que também nós conhecemos. Portanto, nós temos tantas coisas que podem já começar, então é a maratona. Então, todo dia você vai correndo um pouquinho, porque se você deixar para chegar mais próximo do dia do seu começo de corrida, será que você vai conseguir fazer o percurso adequadamente? Então, a preparação, ela se dá desde agora, porque as impressões do texto legal nós já temos. Nós não temos o que é cesta básica, não sabemos o que é um cashback, não sabemos o que é uma alíquota básica. É verdade, mas eu já sei quais são as atividades que são isentas, eu já sei quais são as atividades que têm redução de base de alíquota, eu já sei quais são as circunstâncias de crédito presumido que são previstas, eu já tenho a dinâmica do cálculo da não conectividade com reserva específica do que é uso pessoal, mas eu tenho uma boa impressão de como vai funcionar, por exemplo, a dinâmica. Então, se eu já tenho isso, é bom eu já começar a me adaptar com essa realidade, porque ao contrário, se eu deixar de novo, só no momento lá oportuno, e eu nem entrei na dificuldade ainda, questão sistêmica. Óbvio que nós nem temos como chegar nesse nível. Mas pensando sobre esse ponto de vista, é um outro complicador. Será que isso está sendo colocado em pauta? Tem empresas, Pedro, que até me relataram, que tem até comitê. É lógico, empresas maiores que têm estruturas, tem um comitê já dedicado, com um cara de techs e um cara também de TI, já preparando já o seu cenário. Portanto, nós temos aí um período de transição bem severo, são assim, começando em 2026, como suscitei, indo até 2032, de forma concomitante, você vai ter que recolher, então, 5 tributos, mais 2 que está chegando agora. E com um detalhe de que o PIS e COFINS, ele vai se encerrar a partir de 2027, o que já também te dá uma outra análise do tipo, então ele vai acabar? Vai. Não é legal agora revisitar as apurações que você ainda tem tempo, né? Para conseguir buscar os créditos que você assim não fez. Então são esses pontos que eu acho que carecem nós exercitarmos, para que assim a gente possa fazer essa maratona com todo o fôlego possível e não se lesionar. Sim. Porque o que pode acontecer é isso. Sim, eu acho que a gente está num cenário ainda de muitas dúvidas, né? Eu concordo que a reforma tributária é um avanço, né? A sistemática do IVA é uma sistemática muito mais moderna, mas a gente está num momento que ainda não temos regulamentação, pelo menos enquanto a gente está gravando aqui, não temos regulamentação, não temos alíquota, não temos definições importantes, como a questão de uso pessoal, o que é cesta básica, o que é seletivo, o que é sobre o que vai incidir o imposto seletivo. Existe também uma ampliação, não
você tinha aquela contribuição para a iluminação pública, que eram os municípios, isso foi ampliado, ninguém está falando muito disso, mas os estados também podem criar agora o quanto os estados vão usar esse expediente eventualmente para compensar uma perda de autonomia de arrecadação, isso me preocupa. Então, acho que tem muitos pontos que eu torço de fato para que isso possa ficar muito bem claro na regulamentação, que possa ser uma regulamentação de fato que venha dirimir essas questões, né, de uma maneira objetiva, para que se evite o contencioso, né, a insegurança jurídica, você fazer operações e sem saber se você está de fato fazendo da forma correta, se você pode ser autuado. Então, a questão da insegurança jurídica hoje é muito complicado. Você tem um sistema complexo, você tem um sistema que não é só complexo, mas aí você tem decisões que ajudam a ficar mais complexo, a excluir o ICMS, a base de cálculo do PIS/COFINS. Será que alguém vai questionar também a exclusão do CBS, do IBS ou vice-versa? Então, eu acho que tem muitos pontos que é importante agora, nesse momento, já deixar claro, né, que a regulamentação deixe muito claro isso, para que a gente evite o contencioso, né? Infelizmente, o volume de contencioso tributário no Brasil é enorme, né? Você vê os valores que estão em discussão no CARF, chega a bilhões, salvo engano, até trilhões. Posso estar enganado aí, mas esses são valores astronômicos. E eu acho que espero, né, que a gente caminhe para a reforma, depois uma reforma também de imposto de renda, que deixe as regras mais claras, né? Porque o empresário ele quer regra clara, ele quer ter a visibilidade, quer planejar, né? E precisa ter essa regra clara. E também já vem algum indicativo, né, sobre, de maneira clara também sobre questões relacionadas a obrigações acessórias. A gente, por enquanto, não há nada, né, nesse sentido, mas eu imagino que, né, você vai ter um período de transição até um pouco de uma carga mais pesada, né, em relação à compliance fiscal, porque você vai lidando com dois sistemas. Você ainda vai ter uma certa complexidade, especialmente porque você tem exceções como uso pessoal, como cesta básica, como outras exceções que a lei acabou aderindo, né, simples, etc., compra de empresas que estão no simples ou não. Então, eu imagino que em relação à obrigação acessória, a princípio não teria tanta simplificação, mas é algo que a gente precisa avaliar, né? Então acho que a questão ainda está muito aberta, né? A gente torce para que de fato melhore o ambiente de negócio no Brasil, que o tempo, né, que o pessoal avalia, o tempo que se gasta para apurar, pagar tributos reduza, caia, para que a gente fique mais competitivo, né? Mas eu acho que são desafios. Quem está no mundo fiscal está um pouco de cabelo em pé, vai estar acostumado. Talvez esse ano seja mais desafiador, eu acho, né? Está mais desafiador, porque você tem, em paralelo também, empresas que, por exemplo, tem que calcular preço de transferência, que mudou. Você tem outras reformas a caminho, reformas de imposto de renda, até reformas da folha. Você tem questões de desoneração de folha de pagamento, não sabe se vai desonerar, se não vai. O próprio PERSE, por exemplo. O PERSE, então, infelizmente o empresário brasileiro ele vive, né, muita imprevisibilidade quanto a questões tributárias, né, isso afeta muito o planejamento e até prejudica investimentos no Brasil. Mas eu acho que cada vez mais os profissionais fiscais vão precisar de plataformas como a Net Fiscal, de conhecimento, de treinamento. E eu acho que o que vocês estão fazendo, você, a Grazi, na Net Fiscal, e você também como professor, difundindo conhecimento, é importantíssimo, para preparar cada vez mais o profissional da área fiscal para o que está vindo, capacitar cada vez mais esse profissional que precisa dessa capacitação. Kleber, acho que a gente tem muito assunto para falar, mas eu acho que o tempo já está chegando aqui no final. Agradeço muito a conversa, acho que foi um papo muito legal, muito esclarecedor. Muitos desafios pela frente. Agradeço a parceria de sempre, a gente tem estado junto aí
Há bastante tempo já. Desde acho que da pandemia, né? Sim. Desejo muito sucesso aí para a Net Fiscal. Conte aí com a gente para continuar essa parceria. Eu agradeço, Pedro, pela participação, por essa troca de informações que nós tivemos aqui, o espaço também cedido aqui pela Texel, para que a gente possa, então, tentar buscar algum equilíbrio e, sobretudo, demonstrar, embora tenhamos desafios, mas usando um recorte da própria Texel. Né? Hoje não, né? Um certo tempo, você olhava um TXT, você achava assim, aquilo não é amigável. Não é amigável, não é um tipo de relatório / documento que você queira chamar. Não é algo amigável. E essa pessoa aqui que está do meu lado, ele começou a entender os objetivos claros de que é possível, quando você leva por uma linguagem amigável. Foi como eu fiz também na parte acadêmica. Então ele pegou algo que era complexo e levou para uma forma que as pessoas conseguissem entender, que é o Excel, que é o amigo de todo contador, ou de qualquer pessoa que precisa fazer financeira. É o amigo número 1. Digamos que é uma ferramenta. Até me perguntaram esses dias, que eu também sou um cara que gosta muito de Excel. Professor, vai acabar o Excel? Eu falo assim, olha, se acabar eu sou o primeiro a sofrer, assim, por antecedência, porque o Excel ele é muito democrático e tem espaço para você conseguir fazer muitas coisas. Então, se nós observarmos que, assim, pessoas como a Texel, a própria Net Fiscal, têm um propósito de pegar algo que é complexo e tentar levar uma linguagem que você pode executar. Portanto, a importância de você estar acompanhando quais são as ferramentas que podem te apoiar nessa transição. Porque se você ficar sozinho, não levantar a mão e verificar como que o mercado está observando, seguramente vai ser muito mais difícil. Por isso que essa preparação, a gente bate na tecla que nós precisamos desde já nos preparar. E a ideia é estar do lado de pessoas que têm esse pensamento, que olhem esse novo modelo como uma oportunidade. Ou seja, se você olhar friamente, você tinha me perguntado para os profissionais que estão começando agora, é o melhor momento, porque teoricamente vamos começar do zero, não é assim? Pelo menos sobre o consumo, né? Ainda fica faltando o IPJ, como previsão social, e os tributos sobre a folha de pagamento. É verdade. Mas todos estarão na mesma página. Talvez o profissional um pouco mais experiente tenha um traquejo melhor para fazer algumas interpretações. Verdade. Mas estamos levando uma informação nova. Será que não é um momento também, inclusive, para você, seja você um profissional novo ou um profissional mais antigo, de reavaliar a sua carreira? Uhum. Será que você achava o ICMS, a substituição tributária, difícil? Parabéns, ele vai ser descontinuado. E agora? Não tem mais desculpa, porque teoricamente a pessoa falava, eu não conheço o ICMS, é muito difícil. Tudo bem, ele vai ser descontinuado. E agora? O que você vai fazer com o IBS? Será que de repente você vai acordar e já vai entender? Sem minimamente nenhum esforço? Pense nisso, reavalie a forma que você está lidando com a sua carreira e como que você gostaria de daqui para frente começar a desenvolver. Não vejo que vai acabar a área, muito pelo contrário, vejo muito potencial. Sempre vai precisar de alguém para pensar, empurrar. Com o tempo todas essas atividades estão sendo descontinuadas, mas para pensar e que o sistema possa produzir algo, vai precisar alguém de trás para programar essa facilidade. Eu até brinco, Pedro, eu pego às vezes 5 anos de arquivo de TXT e assim magicamente o Texel converte com as abas, com cabeçalho, e falo assim, tá, foi fácil, né? Às vezes eu até contenho mais tempo, eu quebro às vezes em pipes. Aí os caras, nossa, professor, eu trabalho, né? É lógico, né? Porque tem um cara aqui que se preocupou em só apertar o botão e tá pronto. Então, quando você tem alguém que pensa por você, esse cara, ele também teve os desafios dele. E a partir dali ele encontrou uma solução. Portanto, é nesse ponto que você tem que se apegar. A dificuldade gerar uma oportunidade. Então, eu agradeço novamente e reitero a parceria que tenho com a Texel, para a gente estar sempre nessa dinâmica de troca de informações e, obviamente, com isso a gente chegamos aqui com um relacionamento sólido e que tenho certeza que tem muitas coisas boas que estão por vir ainda. Legal. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Obrigado.